Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula computacional. Na aula computacional, vamos usar a resolução de álgebra de blocos usando o SymPy. Eu também, nessa aula computacional, vou apresentar para vocês uma possível resposta ao exercício que nós propusemos para vocês na aula passada. Bom, os arquivos estão, então, no nosso diretório, no Jupyter Notebook, que está no Dropbox, e o que nós estamos usando é esse arquivo 4 aqui, ó, 04, resolvendo a álgebra de blocos. Como tem a resolução da álgebra de blocos passo a passo, então tem várias figurinhas aqui, então você tem que copiar também as figuras para que elas possam ser exibidas adequadamente no seu Jupyter Lab. Bom, então, primeiro, então, vamos fazer o quê? Vamos responder a uma questão que nós deixamos de exercício para vocês, que era para fazer aquela animação com slider. Então, para fazer animação com slider, nós vamos pegar aqui importar os pacotes tradicionais, que é o SymPy, Matplotlib, o NumPy. Eu poderia importar o SymPy como USB, se eu quisesse, mas como eu vou usar só uma função ou duas do SymPy, eu resolvi não colocar nenhum apelido para ele. Então, essa parte aqui é bem tradicional, certo? Para selecionar um conjunto de cores no gráfico, só para vocês terem como alternativa, às vezes você quer alterar o padrão de cores, só vou mostrar aqui. Se vocês quiserem um padrãozinho de cores assim, esse padrãozinho de cores é o estilo. Essa linha não é necessária, mas é só para fazer o estilo de cores padrão ggplot. É só um conjunto de cores que deixa o fundo do plot cinza. Normalmente o fundo do plot é branco. Se você quiser deixar o fundo do plot cinza com letras em vermelho e coisas do gênero, então é o padrão, não em letras em vermelho, mas com o grid desse jeito assim. Uma alternativa é usar o estilo ggplot. Existem vários outros estilos, você encontra facilmente isso na internet, sem problema nenhum. E vamos fazer, então, a animação da função de segunda ordem. A gente sabe que uma função de segunda ordem, dependendo do valor de zeta, dependendo do valor de tal, o tal influencia aqui nessa escala, o zeta influencia no grau de oscilação. Então, aqui é simplesmente um plot de uma função de segunda ordem. Então, se criou a função, certo? Se criou a função. Essa função, eu só alterar aqui o mouse, que eu não alterei antes da aula, para branco, para facilitar a leitura. Tá. E daí facilita a leitura do gráfico aqui. Bom, então, eu estou criando aqui a função de transferência, fazendo a resposta de grau, criando a área da figura, sobre o plot 211, simplesmente colocando as linhas, plotando o gráfico, e depois a localização dos polos. Então, crio a função, Shift Enter. Para animar, a gente vai usar a função Interact. E agora, basta. Normalmente é importante vocês testarem a função com um conjunto de valores. Então, eu vou pegar essa aqui,
Antes de sair rodando, é interessante que vocês façam isso. Então, eu vou colocar a função para ver se ela está funcionando. Então, vou copiar o enunciado dela, second order. Porque antes de eu sair animando, eu tenho que ver se ela funciona. Então, vou colocar um ganho de 7,5, 7,5, qualquer número que eu queira. O tal de 6 e, por fim, o zeta de 0,5. Porque antes de eu poder usar um slider, eu tenho que mostrar que ela está funcionando. Ó, funcionou. Mostrou aqui com ganho 7,5, que é o valor final, 7,5 ganho. O zeta é responsável pela oscilação e o tempo que demora para chegar lá é associado ao tau. É a função do tau e do zeta. E aqui no diagrama do lado tem o subplot envolvendo a localização dos polos e zeros. Então, funcionou uma vez, agora eu vou fazer com o slider. Aí, simplesmente é o nome da função, a variável, cada uma das variáveis de entrada, com a faixa de variação que eu quero que o usuário possa interagir com a função. Então, Shift Enter. E agora, então, eu tenho ela com os sliderzinhos. O ganho só altera, então, por exemplo, alterei o ganho. Ô, professor, Diga. é obrigado a botar um ponto depois daquele 9 do K? Não. É só porque se eu fizer assim, se eu colocar número inteiro, dependendo da versão, ele vai variar de 1 em 1. Né? Então, vou fazer aqui, ó. Aí, aqui ele vai ficar quântico. Ó. Porque ele está considerando que é inteiro, tá? Então, pode ver que ele está variando de 1 em 1. Se eu quero que ele varie na forma de float, eu tenho que pelo menos colocar um pontinho aqui, por exemplo. Aí eu estou forçando ele a ser float. Aí, ó, agora, ó. Deu para entender? Entendi. Não precisaria, poderia ser um aqui. Um deles tem que ter um pontinho, senão ele fica inteiro. Ó. Com 9 para o pontinho funcionou. Se eu tirar o pontinho, vai ficar 5, sem 2 zeros do lado. Ó. Aí aqui ficou 5, e aí a variação fica inteira. Então, um deles tu tem que pôr um pontinho para dizer, não, eu quero uma variação que seja suave entre um número e outro, entre 5 e 6, pode ter qualquer número entre 5 e 6. Ou seja, escala real e não inteira. Certo? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, entendi. Então, tem que ter. Se tu quiser suave, claro. Se tu quiser inteiro, então tu tira o ponto e funciona. O ganho não tem muita graça. O bacana é aqui o tal. Ó. Vamos pôr um zeta menor que 1 para ter polos complexos. Então, estou vendo aqui os polos complexos. E agora o tal, a gente vai ver que ele vai dar o raio. A inclinação só depende do zeta. Ó, quanto maior o tal, mais próximo da origem, porque o raio é 1 sobre tal, né? Quanto menor o tal, mais afastado da origem, mas o ângulo é sempre o mesmo. Vou pôr 0,75, ó. 0,7 aqui. Ele está praticamente 0,7, ele está 0,707. Inclusive, eu posso até colocar o valor aqui, 0,707, está 45 graus.
que é raiz de 2 sobre 2. O problema é que aqui a escala está menos 0,2502. Então, se a escala aqui tivesse exatamente igual, se aqui fosse menos 0,2 e menos 0,2, ele estaria exatamente com o ângulo de 45. Então, só cuidado com relação a isso aqui. Mas aí, se vocês olharem, ó, ele está sempre nessa diagonal. Ó. O ideal teria sido eu fazer uma escala que fosse equivalente. Aí ficava bem claro isso. É só alterar lá e pronto. A função. Deu para entender? E já o zeta, ele afeta o padrão de oscilação. Então, foi isso que foi pedido para vocês fazerem na questão anterior, na aula passada, computacional, na aula passada. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a álgebra de blocos usando o SymPy. Digamos que eu queira fazer a álgebra de blocos de R de S para C de S. Eu quero essa função de transferência aqui. A gente vê que tem retroalimentação e tem essa bolinha aqui e essa bifurcação complicando a nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente faz é deslocar essa bifurcação aqui, que é o V3, para depois de G2. Para isso, eu tenho que dividir por G2, porque o V3 não passava por G2, e agora o V3 vai passar por G2, e eu tenho que ter um antídoto dessa passagem por G2, que é o inverso de G2. Então, essa é a álgebra de blocos aqui. Aí, bifurcações vizinhas são intercambiáveis, então esse aqui cai para fora, e agora é só resolver essa malha, duas malhas retroalimentadas, essa interna e essa outra externa, multiplicado por uma malha em paralelo, 1 sobre G2 com 1, e multiplicado com essa aqui, que é uma malha feedback também, que já está resolvida aqui. Ó. Então, esse bloquinho aqui representa isso aqui. Essa parte aqui, deslocando, por exemplo, essa bolinha para cá é dividir por H2 dividir por G1. H2 dividir por G1. Esses dois estão em paralelo, que nem nós fizemos em aula, H2 sobre G1 mais H1, tal, fecha essa malha, isso aqui, e chego à expressão final, que é esse trambolho aqui, certo? Digamos que eu quero resolver isso usando matemática simbólica. A matemática simbólica é resolver essencialmente usando as letrinhas do Joãozinho e da Mariazinha. Ou seja, as variáveis são R, V1, V2, V3, V4, V5, C, V8, V7, V6. Então, estou definindo essas variáveis. Então, R, V1, V2, V3, V4, V5, V7, assim. E estou definindo as funções de transferência. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Eu estou definindo todas essas variáveis como simbólicas. Definir as variáveis simbólicas e as variáveis não conhecidas são justamente V1, V2. Então, essas variáveis com V são as variáveis não conhecidas. A única conhecida é o R, né? E agora, cada uma dessas bolinhas, eu vou ter um conjunto de equações. Então, V1. V1 é igual a... cada uma dessas equações é igual a zero. Mas eu posso dizer, então, V1 é o quê? R mais V6. No caso, R menos V6. Porque é negativo aqui. R menos V6 vai ser o V1. Então, V1 é R menos V6. Isso aqui é uma equação. Desculpe. Essa bolinha aqui está representado por esse termo aqui.
Vou deixar uma equação de cada vez e fica mais visível. V2. V2 é G1 vezes V1. Como eu estou fazendo a equação igual a zero, o lado direito da equação eu passo para o outro lado com o sinal negativo. V3. V3. Onde é que está V3? V3 está aqui. Ó. V3 é V2 menos V7. E assim sucessivamente eu monto um sistema de equações. Isso é um sistema de equações algébrico, né? E esse sistema de equações agora definido, eu vou poder resolver esse sistema de equações para essas variáveis que eu não conheço. A solução disso é o resultado da álgebra de blocos. Sinceramente, eu acho mais rápido fazer com álgebra de blocos. Mas é totalmente equivalente que a álgebra de blocos faz isso. Com isso, eu estou mostrando para vocês que nós estamos usando a equação, o solve analítico do SymPy. Aqui nós definimos o sistema de equações e os variáveis desconhecidas são aquelas ali, e assim nós temos a função. E agora chegou o momento que todos querem. É o momento que agora é a sua vez. Resolva a álgebra de blocos do teste 2016-2, que está aqui. Essa álgebra de blocos aqui usando o padrão de álgebra de blocos. Então, a solução está aqui. Ó. Então, deem uma olhada nesse material aqui. E vocês vão ver que a função de transferência que nós chegamos, fazendo a substituição, é essa aqui. Ó. 2S menos B, A mais B, e assim por diante. Essa função aqui é o que é pedido na questão 2. Faça uma animação para essa função de transferência, uma animação parecida com essa aqui, ó. Só que agora a gente vai variar o quê? O B e o A. E aí vocês vão analisar os comportamentos possíveis, que é o que está resolvido aqui. E vocês vão verificar essas questões aqui que estão na segunda parte do teste, com essa animação que vocês vão fazer com o item 2. E com isso, então, nós terminamos essa parte desta aula computacional. Na semana que vem eu vou mostrar para vocês como é que a gente insere texto. Eu vou mostrar aqui agora, olha só. Não sei se vocês sabem, mas olha como é bacana o Jupyter Lab. Vocês estão vendo que eu posso inserir texto, né? Como é que eu insiro um texto? Então eu vou fazer aqui estão vendo? Uma célula assim é uma célula para cálculo. Para transformar essa célula numa célula que não seja de cálculo, eu normalmente uso Escape M, ou eu posso chegar aqui em cima onde eu estou e selecionar Markdown. Markdown é um padrão que a gente usa para fazer edições das mais variadas. Inclusive, o Paper Dropbox que nós utilizamos, ele usa fortemente esse padrão Markdown. Se você procurar na internet esse padrão Markdown, ele é muito versátil porque permite com que nós façamos várias modificações. Então, eu vou transformar essa célula numa célula texto. E se eu colocar um sustenido, isso vai virar o quê? Pode ver que ele já transformou num heading, num cabeçalho. Então, por exemplo, meu primeiro cabeçalho.
Aí, ó, Shift Enter, ele já fica ali bonitinho, já colocou um númerozinho 4 aqui, ó. Aí eu posso, se eu colocar 2 sustenidos, eu tenho uma subseção, 3 sustenidos, 2 subseções e assim por diante. Então, vocês veem como é barbada adicionar um textinho, certo? Uma outra coisa legal é o seguinte, aí eu vou pôr daí o texto, faça a coisa certa. Aí vai aparecer o texto. E uma parte legal é a inserção de equações. Com dólar, eu insiro equações. Então, por exemplo, aí é LaTeX. Eu posso pôr alfa, beta, posso pôr... Deixa eu ver aqui se eu tenho... o meu teclado não tem o virado aqui. Esse aqui. Não. É que eu estou com um teclado auxiliar. Eu tenho que ter a barra invertida. Só tenho essa barra aqui. Bom, aí eu tenho que ver onde é que está essa barra. Bom, eu vou pegar aqui lá em cima e copio a barra. Pronto. Vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó, o texto com dólar. Vocês viram que eu cliquei naquele texto? O texto está aqui, ó. Eu cliquei 2 vezes e aqui está a equação. 2 dólares vai ficar uma equação sem estar inserida no texto. E essa equação, então, está aqui, ó, uma fração entre km e o denominador. E aqui embaixo eu inseri uma figura, que tem que estar no diretório. Se eu, porventura, fizer com 1 dólar só, essa equação vai ficar do lado dos 2 pontinhos. É como se fosse o texto direto aqui. Então, mas normalmente equações é bom deixá-las centralizadas e já direto com 2 dólares. A não ser que eu queira colocar por exemplo, análise beta, por exemplo. Analise. Aí eu vou colocar dólar. Eu tenho que ter essa barrinha aqui. Aí eu tenho que pôr 2 barrinhas, porque B é blank, né? Então, para ele saber que eu quero o beta. Senão ele vai dar pau. Não deu. Vou pôr uma barrinha só. 2 barras no string. Não, tá certo. Aqui eu não preciso de 2 barras. É só na legenda de uma figura que eu preciso de 2 barras. Analise beta. Nem tem beta aqui. Bom. Analise zeta. Pronto. Então eu uso 1 dólar se eu quero na frase já colocar a equação direto. E eu uso 2 dólares quando eu quero que a equação fique numa nova linha centralizada. Certo? Com isso, então, nós terminamos a nossa aula computacional. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade. Me perguntaram sobre o trabalho. O trabalho será
está em fase de montagem, eu terei que concebê-lo, espero fazê-lo na semana. E aí, daí, em cima da data que eu lançar o trabalho, eu vou dar um tempo para vocês executá-lo. O trabalho vocês vão ter que entregar, certo? Valendo nota. Alguma dúvida? Curiosidade? Se não tem, eu me despeço de vocês, desejando a todos uma ótima noite.